Olá, sou o professor Augusto Manzano e na nossa 12ª aula vamos corrigir os exercícios 3 e 4 aplicados anteriormente. O exercício 13 ele pede o seguinte: criar função sinal de x e y que retorne o valor -1 se x for menor que y, que retorne o valor 1 se x maior que y, ou que retorne 0 se x for igual a y. Aparentemente esse exercício pode parecer um pouco complexo, mas ele é extremamente simples. Para sua solução eu vou precisar trabalhar com duas decisões diretas. A primeira decisão vai verificar se o x é menor que o y, e sendo vai retornar -1, e não sendo eu vou desviar para uma segunda tomada de decisão, e essa segunda tomada de decisão vai verificar se o x é maior que o y. Se você já verificou se o x é menor que o y, e você já verificou se o x é maior que o y, o que resta agora é se x é igual a y. Então essa terceira condição eu não preciso avaliar, porque a sua resposta ocorre por exclusão. Vamos ver a resposta a partir da documentação em português funcional. Então observe aqui que eu tenho a função sinal. A primeira linha da função sinal está indicando que está recebendo dois argumentos numéricos, então ele abre parênteses, número, vírgula, número, fecha parênteses, e à direita do sinal de saída está indicando que tem que voltar um valor numérico. E a segunda linha está dividida em três partes: sinal, entre parênteses os argumentos representados pelas variáveis x e y, o símbolo de asserção, e após a asserção eu tenho a ação. Esta ação ela é considerada internamente no computador uma única linha. Aqui nós estamos escrevendo em três linhas, o se numa linha, o então na segunda linha e o sinal nessa terceira linha, apenas para uma facilidade visual, apenas para facilitar a leitura, porque toda esta linha internamente ela fica definida de uma única vez. Isso vai ser possível a gente visualizar no ambiente RO, mas até lá vamos ficar aqui concentrados nessa visão. Veja que se o meu x é menor que o y, então volta -1. Eu já resolvi a primeira condição. Se não, eu vou para a segunda condição. E a segunda condição é se o x é maior que o y, então é 1, se não é 0. Vamos mudar um pouco as cores aqui para facilitar um pouco essa visualização. O se tem a condição, o então tem a ação para a ação verdadeira e o se não tem a ação para a condição falsa. O então e o se não estão vinculados à condição do se, x menor que y. A condição x maior que y é a segunda condição que está dentro da primeira, se a primeira não foi atendida. Então eu tenho ali x maior que y, então 1, se não 0. Eu também posso dividir essa segunda condição em outras linhas para facilitar a nossa visualização. Então veja essa solução. Isso é uma outra maneira que você pode escrever o seu exercício no papel, até mesmo no computador. Vamos ver na sequência o código da nossa função escrito na linguagem ROP. Então aqui na linguagem ROP eu estou deixando idêntico ao primeiro exemplo da função sinal. Veja que em ROP eu estou colocando se ali o if x menor que 0, then 0 menos 1. Vamos lembrar que quando eu quero representar valores negativos na linguagem ROP, é aconselhável colocar o 0 e subtrair -1 do 0, porque isso gera o resultado -1. Vamos ver agora esse exemplo sendo utilizado dentro do ambiente ROP. Junto ao ambiente ROP, escreva então o código da função sinal. Observe que eu estou seguindo ali a proposta do nosso primeiro exemplo. Vamos fazer os testes sinal. Eu vou entrar dois valores. Valor 1, valor 2, e o retorno será -1. Por quê? Se o x é menor que y, se 1 é menor que 2, volta -1. Vamos agora fazer sinal 2,1, e o retorno foi 1. Porque se o x é maior que o y, volta 1. Quando o x é menor que o y, volta -1. Quando o x é maior que o y, volta 1. Agora, se eu colocar os dois valores iguais, então vamos ver, se eu colocar 1,1 e acionar Enter, eu tenho então o valor 0. Vamos ver também aqui, vou fazer aqui o display, para nós vermos o código. Veja que o código está definido internamente na memória totalmente em uma única linha. A divisão que eu usei na escrita serve para minha visualização humana, mas para o computador não tem significado nenhum, tanto que ele considerou a segunda linha da função inteira, sem essa divisão identada que usamos ali do if, then e else. Em relação ao quarto exercício, criar a função ABC de x, que retorne 1 se o argumento for 0, 2 se o argumento for 1,
4 se o argumento for 2, 9 se o argumento for maior que 2 ou 0 se o argumento for negativo. Neste exercício, nós temos aqui o uso das decisões indiretas por meio da correspondência de padrões e também o uso de decisão direta a partir do comando se então se não ou seu equivalente em ROP if then else. Vejamos então o código escrito documentado em português funcional. Observe que ABC na primeira linha é uma função que recebe um argumento numérico e devolve como resposta um número. Se o ABC ali da função for 0, vai voltar 1. Se o ABC for 1, vai voltar 2. Se o ABC for 2, volta 4. E se o ABC for qualquer outro valor que não seja 0, 1 e 2, vai voltar 9 se o x for maior que 2. Caso contrário, retorna 0. Vejamos também esse código escrito na linguagem ROP. Vamos então fazer os testes da ação deste exercício no ambiente ROP. No ambiente ROP, vamos então escrever o código da função ABC e vamos fazer então alguns testes. ABC 0, ele voltou 1. ABC 1, ele tem que voltar 2. ABC 2 tem que voltar 4. ABC 3, ele volta 9, porque o 3 não é o 0, não é o 1, não é o 2. 3 é maior que 2? Sim, 3 é maior que 2, então volta 9. Caso contrário, ele volta a 0. Então vamos ver. ABC, vamos abrir parênteses, 0 menos 8, por exemplo. 0 menos 8 é menos 8, menos 8 é maior que 2? Não, então tem que voltar a 0, vejamos. Voltou 0. Então, os nossos exercícios estão funcionando de maneira adequada. Não esqueçamos de salvar esses scripts. Então, a aula 12, fixação, exercício 3, exercício 4, ponto e vírgula e Enter. Para a realização dessa aula, além do ambiente ROP utilizado, eu usei o modelo Matrix para os slides a partir do site fppt.com. Um grande abraço, obrigado pela sua participação, até a próxima!